Proclamação: a troca divina. Jesus foi castigado para que nós possamos ser perdoados. Jesus foi ferido para que nós possamos ser curados. Jesus foi feito pecado com a nossa iniquidade para que nós possamos ser feitos justos e retos com a sua justiça e retidão. Jesus morreu a nossa morte para que possamos receber a sua vida. Jesus foi feito maldição para que nós possamos entrar em bênção. Jesus suportou a nossa pobreza para que nós possamos partilhar a sua abundância. Jesus carregou a nossa vergonha para que nós possamos partilhar a sua glória. Jesus sofreu a nossa rejeição para que nós possamos ter a sua aceitação com o Pai. Jesus foi separado pela morte para que nós possamos ser unidos a Deus eternamente. Oh glória! Aleluia! O nosso velho homem foi morto nele para que o novo homem pudesse ganhar vida em nós. Louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Audiolivro O Fim da Vida Terrena. E agora, A Vitória sobre a Morte, de Derek Prince, capítulo 19. Como enfrentar a morte de uma pessoa querida. Eu acredito que existem algumas coisas que uma pessoa só pode compreender depois de passar por elas. Isso foi verdade no meu caso. Em 1975, o Senhor chamou para casa a minha primeira esposa, Lídia. Tínhamos tido 30 anos de vida conjugal feliz. Havíamos partilhado tudo: pobreza, riquezas, tempos bons e maus. Havíamos criado uma família de 9 meninas adotadas e havíamos servido ao Senhor juntos. Por vezes, após ministrarmos juntos no serviço ou conferência, as pessoas vinham ter conosco e diziam: vocês dois trabalham juntos como um só? Este era o tipo de união que existia entre nós. Quando o Senhor chamou a Lídia para casa, foi como se me tivesse tirado uma parte de mim. Foi a experiência mais agonizante da minha vida. Tive um casamento maravilhoso com a Lídia, mas estávamos sempre no meio de uma grande e ocupada família. No entanto, no meu segundo casamento com Ruth, Deus orquestrou as coisas de maneira que passamos a maioria do nosso tempo juntos e sozinhos. Durante 20 anos viajávamos juntos, orávamos juntos, trabalhávamos juntos e fizemos tantas outras coisas juntos. No meu relacionamento com Ruth, experimentei um tipo de intimidade que não tinha conhecido com qualquer outra pessoa e que não espero voltar a conhecer até que chegue ao céu. Mas em dezembro de 1998, Deus chamou a Ruth para casa também. No serviço fúnebre da Ruth na colônia alemã, em Jerusalém, eu estava em pé à frente da sepultura aberta, olhando para baixo para o caixão dela, antes de o cobrirem com terra e senti-me impelido a clamar: Pai, eu confio em Ti. Eu agradeço-Te por sempre seres bondoso. Tu és sempre bondoso, amoroso e justo. Tu nunca cometestes um erro. O que Tu fazes é sempre o melhor. Foi uma das coisas mais difíceis que fiz em toda a minha vida, mas também uma das melhores. Desde então comecei a observar outras pessoas e sempre que algum homem ou mulher desolada, a quem tinha morrido um familiar, era atraído a mim, eu era capaz de os confortar de uma forma que não teria sido possível antes. Cheguei à compreensão de quão poucas pessoas estão preparadas para a morte de um ente querido. Um homem e uma mulher podem viver juntos durante 30, 40 ou 50 anos e, contudo, não estarem preparados quando Deus chama um deles para casa. Certamente, isto não é realístico, porque um morrerá antes do outro. Muito raramente um casal parte junto, ou pode acontecer que Deus possa levar um irmão, uma irmã ou qualquer outro parente querido. E lembre-se, pais, Deus também leva as crianças para casa. Nem todas elas crescem até atingir a maturidade. Existem caixões de todos os tamanhos, porque morrem pessoas de todas as idades. Não estou a ser mórbido, mas realista quando digo isto. Eu descobri, no entanto, que podemos encarar a morte de um ente querido em vitória. Posso ainda dar mais uma evidência do amor e fidelidade de Deus. Baseado nas minhas experiências, quero deixar-lhe alguns conselhos, coisas que deverá fazer quando tiver de encarar essa situação. 1. Confiar no amor e sabedoria de Deus. Há um bonito exemplo disto na história de Job. Os 7 filhos e 3 filhas de Job haviam sido todos tomados pela morte no ápice, num único desastre. Mas isto foi o que Job disse: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Job 1:21.
Não creio que isto tenha sido proclamado em resignação. Acredito que foi dito em confiança. Se podemos confiar no Senhor para dar, podemos confiar nele para tirar. Poderemos não confiar na sua sabedoria? Não conhece Deus a melhor maneira e o melhor tempo para levar cada um dos seus filhos? Eu acredito que sim. 2. Entregar a pessoa amada a Deus. Isso não é fácil. Recordo-me que 1 hora após a morte de Lídia, eu disse ao Senhor: não vou pedir que ela volte. Ela era tua antes de ser minha. Quando disse estas palavras, foi como se algo fosse retirado do meu coração, dando lugar para a mão de Deus entrar e começar a curar a ferida. Mas enquanto eu me agarrava a ela, no meu desejo de alma carnal, Deus não podia mover-se em meu favor. Portanto, o meu segundo conselho é: entrega a pessoa amada. Quando a Ruth faleceu, eu disse a Deus: Pai, eu confio em Ti. Agora compreendo, olhando para trás, que naquele momento eu havia chegado a uma bifurcação na autoestrada da minha vida. Eu podia ter escolhido qualquer um dos dois caminhos. Eu podia ter me tornado amargo e ter queixado e ter dito a Deus: por que levaste a Ruth? Tu sabes o quanto eu precisava dela. Foste tu quem nos uniu. Eu podia ter culpado Deus, mas não o fiz. Decidi confiar em Deus e acreditar que Ele fez o que era melhor para Ruth e para mim. 3. Reafirme a sua fé. Pode soar estranho um orador dizer isto, mas quando Deus levou ambas as minhas esposas, eu tive de me questionar em ambas as vezes. Será que eu acredito mesmo no que tenho vindo a pregar durante todos estes anos? Será que acredito que haverá uma ressurreição? Será que realmente acredito que as verei outra vez? Durante algum tempo foi-me difícil responder. Então eu disse: eu acredito, eu acredito. Haverá uma ressurreição. Ver-nos-emos outra vez. Deus é fiel. A Bíblia é para ser confiada. Eu não coloquei a minha fé em algo que é irreal ou insubstancial, mas coloquei a minha fé em algo que superará todos os testes: a fidelidade de Deus, o amor de Deus e a verdade das Escrituras. Quando você enfrenta esse tipo de situação, reafirme a sua fé. Cada vez que eu o fizer, a sua fé será fortalecida e você terá uma vitória maior na sua alma. 4. Não tente ser estoico. Não abafe os seus sentimentos. O estoicismo é uma filosofia pagã que teve origem na Grécia. O estoico era aquele que não deixava que nada o magoasse. Ele tinha sempre tudo sob controle, que nunca ria ou chorava. Na verdade, ele nunca mostrava as suas emoções. Isso não tem nada a ver com fé cristã. Deus sabe que nós somos seres humanos. As Escrituras dizem que Ele sabe do que nós somos feitos. Ele conhece os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Deus sabe que você está em sofrimento e que está a experimentar mágoa e Ele está zangado consigo por causa disso. Tenho sido sempre impressionado com o fato de que na história de Israel, após a sua redenção do Egito, eles perderam os seus 2 maiores líderes, Moisés e Arão. Ver Deuteronômio 34, 8, 12 e Números 20, 23, 29. Em cada um dos casos, Deus concedeu a Israel 30 dias de luto pelos seus líderes. Deus sabia que eles não podiam simplesmente erguer-se e continuar como se nada tivesse acontecido. Deus sabia que havia sido retirado das suas vidas algo que iam sentir falta e Ele disse: tirem 30 dias e expressem os vossos sentimentos. Não abafem isso. Também penso no testemunho de Davi. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha alma te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Salmos 30, 11 e 12. A Bíblia é tão honesta, tão realística. Davi não disse que ele não pranteou. Ele reconheceu o que fez. Ele disse: eu sei o que é o pranto. Mas ele também afirmou que este pranto se transformou em folguedo, em dança. Não creio que Davi alguma vez tivesse dançado se não tivesse pranteado. Há uma dança que só vem do prantear. Na minha experiência pessoal, posso dizer que isso aconteceu comigo. Deus literalmente transformou meu pranto em dança, mas eu tive que me lamentar primeiro. Eu tive de ser honesto e realista. Tive que admitir que estava de luto e que isso me magoava. Mas Deus cura essa ferida quando a expomos a Ele com honestidade. Se tentar reprimir esse sentimento, ele vai cada vez mais para dentro, onde irá ulcerar e um dia você poderá ter um problema emocional.
Hoje sinto que sou uma pessoa mais saudável e mais forte, tanto mentalmente como emocionalmente, do que era antes de passar por essas experiências com a Lídia e a Ruth. 5. Apoie-se nos seus companheiros crentes. Em 1 Tessalonicenses 4,18, Paulo desafia-nos: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Há alturas em que precisamos do conforto dos nossos companheiros crentes. Uma coisa que nunca esquecerei é o amor que me foi mostrado por inúmeros amigos, familiares e membros da igreja. De cada vez que eu e a Lídia, ou eu e a Ruth, nos mudávamos para uma nova localidade, tínhamos o cuidado de nos tornarmos parte de uma congregação local. Eu acredito que é muito importante que todas as pessoas estejam sob cuidado pastoral. Agradeço a Deus pelos pastores que estiveram ao meu lado nestes tempos difíceis. É algo que ficará comigo para o resto da minha vida. Também causou um enorme impacto em outras pessoas à minha volta. Olho para trás e agradeço a Deus por ter sido parte de um corpo, um grupo de crentes comprometidos que partilharam as suas vidas uns com os outros. Acredita em mim, quando a sua hora de crise chegar, você vai precisar de pessoas para o confortar. É maravilhoso que as Escrituras chamam Deus o Deus de toda consolação. 2 Coríntios 1:3. Uma das principais formas como ele nos conforta é através de outros crentes. Isto está lindamente expresso em Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Lembre-se, haverá um tempo em que você necessitará de um crente comprometido ao seu lado. 6. Continue a servir a Cristo tão fielmente quanto possível. Não deixe que nada o detenha de cumprir a sua obrigação pessoal com o Senhor, de servi-lo e de cumprir o ministério que ele lhe deu. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Um dos segredos de uma vida cristã com sucesso é ter-se a capacidade de esquecer as coisas que ficaram para trás e tentar alcançar as que estão diante de nós. Há um prêmio mais à frente. Avança em direção a ele. Ao olhar para trás, para aqueles momentos de luto, eles têm se tornado em mais uma evidência do amor e da fidelidade de Deus na minha própria vida e experiência. Capítulo 20. Testemunhas para a nossa geração. O conhecimento da ressurreição de Cristo coloca-nos sobre a obrigação pessoal solene de sermos testemunhas para a nossa geração. Isso é confirmado na seguinte passagem, que é uma conversa entre Jesus e os seus discípulos após a sua ressurreição. Prioridades ajustadas. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, 6, 8. Jesus ajustou as prioridades dos discípulos. Eles estavam preocupados principalmente com a restauração do reino terrestre de Israel. Jesus não disse que isso não aconteceria, mas ele referiu que o tempo e a forma como isso iria acontecer é algo que o Pai colocou sob a sua própria autoridade. Então Jesus basicamente disse: essa não é a coisa acerca da qual eu quero que vocês se preocupem. Vocês têm uma responsabilidade individual e eu quero que sejam fiéis no cumprimento dessa responsabilidade. A responsabilidade que Jesus colocou sobre os seus discípulos foi a de serem testemunhas dele, onde estavam, e depois num círculo cada vez mais abrangente, que não cessaria até ser alcançado os confins da terra. Mas ele realçou que, de forma a serem testemunhas eficientes, eles necessitavam de experimentar um preenchimento sobrenatural do Espírito Santo. A ressurreição de Cristo é algo completamente sobrenatural e nós precisamos de um poder sobrenatural para dar um testemunho eficiente deste acontecimento sobrenatural. Por isso Jesus disse: vocês serão testemunhas,
mas não vão tentar fazer o trabalho com a vossa própria habilidade ou esperteza, ou até mesmo com o vosso conhecimento intelectual dos meus ensinos ou de mim. Esperem até que recebam poder sobrenatural, que fará o vosso testemunho deste acontecimento sobrenatural totalmente convincente. Vocês serão as minhas testemunhas neste círculo cada vez mais abrangente, do qual o centro é Jerusalém, e a circunferência é o fim da terra. Assim, ele ajustando as suas prioridades, ele diria: a inspiração profética não é o principal, conhecimento doutrinário não é o principal. O principal é levar uma vida tal que sejam minhas testemunhas onde quer que vão. Cristianismo, um modo de vida. É importante compreendermos que isto ainda é verdade hoje em dia. O cristianismo não é principalmente uma questão de conhecimento intelectual ou doutrinário, ou conhecimento de profecia. É uma questão de como vivemos. No livro de Atos 9:2, a primeira descrição dada ao cristianismo está na expressão caminho. As pessoas que estavam relacionadas com a igreja primitiva viam os cristãos como pessoas que representavam um modo de vida, um caminho, e não somente uma teoria. E isso é o que o cristianismo é hoje em dia. Acima de tudo, é um modo de vida que nos torna testemunhas de Jesus e particularmente da sua ressurreição. Isto é exemplificado pelo tipo de vida que os apóstolos viveram, tal como Paulo descreve em 1 Coríntios 15:30-31. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O estilo de vida de Paulo era um estilo morto, mas ele nunca se preocupava porque sabia que mesmo que morresse, seria ressuscitado. Nós também precisamos de saber que mesmo que não levemos o mesmo estilo de vida aventureiro de Paulo, mais cedo ou mais tarde nós vamos morrer. Este é um fato certo. As más companhias corrompem os bons costumes. Se você quiser ser uma testemunha fiel da ressurreição de Jesus, então tente ter cuidado com as suas companhias. Se você se associar com as pessoas erradas, elas levarão a sua fé para longe de si. Não se deixe enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Você tem que ser prudente no seu relacionamento com crentes. Você pode ser misericordioso, bondoso e amável, mas não deve deixar que os seus exemplos ditem o seu estilo de vida, porque isso destruirá a sua fé. Paulo avisa-nos no versículo 34: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Alguns cristãos não têm o conhecimento de Deus. Eles, na verdade, não conhecem o plano da salvação de Deus. Falando de tais cristãos, Paulo diz: digo para a vergonha vossa. O que Paulo está a dizer é: vocês deviam saber o que tem estado a fazer na igreja todos esses anos, o que tem estado a ouvir. Então, ele poderá ter acrescentado: talvez tenham estado a ouvir mentiras, talvez tenham estado a ouvir tolas e falsas críticas sobre o evangelho. Tenham cuidado com o que ouvem. Jesus disse: atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Marcos 4:24. Eu tenho muito cuidado com aquilo a que abro a minha mente. A Ruth costumava dizer-me: eu nunca conheci alguém que seja tão cuidadoso com o que deixa entrar na sua mente. Você sabe por quê? Porque se eu deixar algo entrar na minha mente, mais cedo ou mais tarde ela vai sair pela minha boca. Como mensageiro de Deus, não quero levar as pessoas a algo que não seja a simples, pura e incorrupta verdade das Escrituras. Em outra instância, quando os discípulos resolveram que tinham de nomear um sucessor para Judas Iscariotes, eles expressaram-no da seguinte forma: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Atos 1, 21, 22. A função principal de um apóstolo não era primeiramente ser um pregador ou professor, era ser uma testemunha, juntamente com os outros apóstolos da ressurreição de Jesus. E o ponto essencial do testemunho era que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça.
Atos 4:33. O poder sobrenatural que Jesus lhes havia prometido tornou seu testemunho eficaz, mas eles não estavam principalmente a pregar, estavam a dar testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Eu creio que cada pessoa à face da terra tem o direito de saber que Jesus ressuscitou dos mortos. É a nossa responsabilidade dizer-lhes. O que elas fazem com esse conhecimento é da sua responsabilidade. Mas se nunca ouvirem, então falhamos a nossa responsabilidade. Deus requer que nós sejamos as suas testemunhas. Há uma diferença entre ser uma testemunha e ser um pregador. Um pregador desvenda verdades bíblicas. Ele tem de ter um chamado especial para o fazer. Mas uma testemunha fala da sua experiência pessoal. Ela relaciona o que tem acontecido na sua própria experiência por meio de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e através da mensagem do Evangelho. Tenho ouvido esta definição. Ser uma testemunha significa levar uma vida que só pode ser explicada pelo fato de que Jesus está vivo. Isto é o que Deus requer de todos nós. Se somos pregadores ou não, isso é secundário. Se compreendemos todas as profecias e todas as doutrinas, isso não é importante. Mas o principal requisito é que nós, individualmente, sejamos testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Eu sou uma testemunha. Eu fui educado na Grã-Bretanha, entre as duas guerras mundiais. Fui um privilegiado por frequentar duas das maiores prestigiadas instituições, Eton College e Cambridge University. Estudei latim desde os 9 anos e grego desde os 10. Obtive muitas bolsas de estudo e, ainda muito novo, fui selecionado para uma distinção, professor universitário residente, no King's College, em Cambridge. Digo isto não para me gabar, mas principalmente para lhe mostrar que se a sua educação intelectual pudesse satisfazer as necessidades do coração humano, as minhas necessidades teriam sido satisfeitas, mas não foram. Eu era uma pessoa vazia e em busca de algo. Estudei filosofia porque procurava o sentido e o propósito da vida, mas a filosofia não providenciou uma resposta. Academicamente falando, eu tinha sucesso, mas interiormente sentia-me frustrado. Eu não sabia onde procurar por uma resposta. Então, por um conjunto de circunstâncias furtivas durante a Segunda Guerra Mundial, eu conheci algumas pessoas que eram verdadeiras testemunhas. Eram humildes e não tinham muita educação, mas as suas vidas convenceram-me do fato delas conhecerem pessoalmente Jesus Cristo, como estando vivo hoje. Isso gerou em mim um desejo desesperado de ter o que elas tinham. Eu não tinha qualquer conhecimento doutrinário e não compreendia a mensagem do Evangelho. Eu somente sabia que estas pessoas tinham algo que eu tinha estado à procura toda a minha vida. Eventualmente, em desespero, no quarto de uma caserna do exército, à meio da noite, eu orei e pedi a Deus da forma mais simples, para Ele também me dar o que aquelas pessoas tinham. Eu agradeci a Deus para sempre. Ele deu-me. Ele revelou-me Jesus de forma direta, pessoal e extremamente poderosa, para que não houvesse qualquer dúvida na minha mente de que Jesus Cristo está vivo e eu o conhecia. Desde esse dia até hoje, eu nunca fui capaz de duvidar desse fato. Essa revelação de Jesus fez por mim tudo o que o Novo Testamento declara que ela faz. Ela mudou-me totalmente, permanentemente, de uma forma radical, o meu caráter, as minhas atitudes, as minhas ambições e os meus propósitos na vida. Ela deu-me uma razão para viver que me tem mantido ativo e cheio de vida e vigor e com o propósito de persistir até hoje. Eu quero dizer-lhe, a partir da minha experiência pessoal, Jesus está vivo. Ele está vivo. Glórias a Deus, está vivo. Agora, com quase 90 anos, sei que em breve chegarei ao fim da minha vida terrena. Não tenho qualquer medo. Aguardo ansiosamente por todas as glórias da vida e ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos. Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Que o Senhor te responda
defenda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde, com poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde, com poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia?
Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha, até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Vou cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito.